Era uma manhã normal de outubro de 1378, mas o mundo católico acordou dividido. Dois homens reivindicavam o trono de São Pedro, um eleito em Roma, outro em Avignon. Cada um afirmava ser o Papa legítimo, o único representante de Cristo na Terra. Essa cisão não foi um acidente diplomático ou um mal-entendido teológico temporário. Foi o resultado de décadas de corrupção sistemática, ambição política desenfreada e manipulação de poder que corroeram a instituição mais poderosa da Europa medieval. O grande cisma do Ocidente não foi apenas uma disputa entre dois homens que queriam usar a tiara papal. Foi uma crise existencial que expôs a fragilidade moral da Igreja Católica, destruiu sua credibilidade espiritual acumulada por séculos e quase levou ao colapso total e irreversível da autoridade papal. Durante 39 anos consecutivos, a cristandade ocidental permaneceu fragmentada em facções irreconciliáveis. Reinos escolheram lados baseados exclusivamente em interesses políticos e alianças militares, não em considerações de fé ou doutrina. Bispos foram excomungados por papas rivais que afirmavam ter autoridade divina. Sacramentos administrados por sacerdotes de um lado eram considerados completamente inválidos e heréticos pelo outro. Casamentos, batismos, confissões e extrema-unções perderam sua certeza. Ninguém sabia ao certo quem era o verdadeiro sucessor de Pedro e herdeiro das chaves do céu. E em certo momento da história, 3 homens simultaneamente afirmavam ser o vigário de Cristo na terra. Cada um excomungava os outros 2. Cada um nomeava seus próprios cardeais, bispos e abades. Cada um cobrava impostos de dioceses que o reconheciam. E milhões de cristãos comuns viviam no terror de estarem adorando o anticristo sem saber. A origem do desastre remonta a 1309, quando o Papa Clemente V transferiu permanentemente a sede papal de Roma para Avignon, uma cidade no sul da França. A decisão foi puramente política, não espiritual ou teológica. Os reis franceses exerciam enorme pressão econômica e militar sobre o papado. Roma estava mergulhada em violência constante entre facções nobiliárquicas que lutavam pelo controle da cidade. As ruas eram campos de batalha. Assassinatos políticos eram rotina diária. Avignon oferecia segurança militar garantida e proximidade conveniente com a poderosa coroa francesa. Durante 70 anos ininterruptos, 7 papas consecutivos residiram em Avignon, todos eles franceses de nascimento. Esse período ficou conhecido como o cativeiro babilônico da Igreja, uma referência direta ao exílio forçado dos judeus na Babilônia antiga. Os papas de Avignon viviam em luxo absolutamente escandaloso para líderes espirituais que pregavam pobreza e humildade. O palácio papal era uma fortaleza suntuosa decorada com tapeçarias caríssimas, móveis dourados e obras de arte importadas. Banquetes com dezenas de pratos eram servidos diariamente. Vinhos raros enchiam as adegas papais. Impostos eclesiásticos aumentaram drasticamente em toda a Europa para financiar esse estilo de vida principesco. A venda sistemática de indulgências, que prometiam redução do tempo no purgatório, tornou-se prática comum e aceita. Cargos religiosos importantes eram leiloados para o maior lance, independentemente da qualificação espiritual do comprador. Bispos que nunca haviam visitado suas dioceses compravam seus títulos com dinheiro da família. A Igreja transformou-se numa gigantesca máquina de arrecadação de dinheiro controlada pelos interesses políticos e financeiros franceses. Reformadores começaram a denunciar publicamente a corrupção papal, mas suas vozes eram silenciadas com ameaças de excomunhão ou acusações de heresia. Em 1377, pressionado intensamente por reformadores religiosos e pela opinião pública escandalizada, o Papa Gregório XI finalmente retornou a Roma. Ele encontrou a cidade eterna em ruínas físicas e morais. As grandes basílicas cristãs estavam abandonadas e deterioradas. Tetos vazavam água da chuva, mosaicos caíam das paredes, ratos infestavam as sacristias.
O Vaticano precisava de reparos estruturais urgentes que custariam fortunas. A população romana estava empobrecida e desiludida após décadas de abandono papal. Mas Gregório estava determinado a restaurar Roma como centro da cristandade. Infelizmente, ele morreu apenas um ano depois de seu retorno, em março de 1378. Sua morte súbita deixou o papado numa posição extremamente vulnerável. O Colégio de Cardeais reuniu-se em Roma para eleger rapidamente seu sucessor e evitar um vácuo de poder perigoso. Dos 16 cardeais presentes, 13 eram franceses, que preferiam voltar para o conforto e segurança de Avignon. Apenas 3 eram italianos que defendiam a permanência em Roma. A população romana, aterrorizada com a possibilidade de que o papado abandonasse novamente a cidade, invadiu as ruas exigindo violentamente um papa italiano. Multidões furiosas cercaram o palácio onde o conclave acontecia, gritando ameaças de morte contra os cardeais franceses. Pedras foram atiradas contra as janelas. Fogueiras foram acesas nas portas. Os cardeais podiam ouvir os gritos: "Romano lo volemo! Queremos um romano!" O conclave tornou-se um sequestro disfarçado de eleição. Sob pressão extrema e medo genuíno por suas vidas, os cardeais elegeram às pressas Bartolomeu Prignano, arcebispo de Bari. Ele assumiu o nome de Urbano VI. Urbano era italiano, o que acalmou temporariamente a multidão enfurecida lá fora. Ele também era conhecido na hierarquia eclesiástica por sua rigidez moral inflexível e por seu temperamento violento e autoritário. Mas os cardeais franceses acreditavam que poderiam controlá-lo e manipulá-lo. Estavam terrivelmente enganados. Urbano VI assumiu o papado com a promessa pública de reformar completamente a igreja corrupta. Mas rapidamente revelou-se um déspota paranoico, intolerante e absolutamente impossível de trabalhar. Durante audiências públicas, Urbano insultava cardeais abertamente, chamando-os de parasitas corruptos, ladrões vestidos de púrpura e servos do demônio. Ele gritava com bispos na frente de multidões. Ameaçava confiscar todas as propriedades e rendas dos cardeais franceses. Prometia reduzir drasticamente seus privilégios centenários. Em uma ocasião documentada, Urbano chegou a bater fisicamente em um cardeal durante uma discussão teológica. Sua paranoia crescia diariamente. Ele via conspirações em todo lugar. Acusava seus próprios conselheiros de traição sem evidências. Os cardeais franceses, que formavam a esmagadora maioria do colégio cardinalício, ficaram absolutamente horrorizados com o monstro que haviam criado. Eles começaram a se reunir secretamente para discutir o que fazer. Os cardeais franceses alegaram publicamente que a eleição de Urbano fora completamente inválida, porque ocorrera sob coação violenta da multidão romana. Argumentaram que o medo pela própria vida invalidava juridicamente qualquer decisão tomada durante o conclave. Segundo a doutrina canônica, uma eleição papal precisava ser livre e espontânea para ter validade. Portanto, Urbano não era papa legítimo, mas um usurpador imposto pela força. Em setembro de 1378, apenas 5 meses depois da eleição contestada, 13 cardeais se reuniram secretamente na cidade de Fondi, sul da Itália. Lá, longe da influência romana, eles declararam solenemente que Urbano VI não era e nunca havia sido o papa legítimo. Então, procederam a eleger um novo papa entre eles mesmos, Roberto de Genovese, um cardeal francês de família nobre. Ele assumiu o nome de Clemente VII. Clemente VII retornou imediatamente para Avignon, onde estabeleceu uma corte papal completa, com sua própria burocracia, seus próprios cardeais e sua própria reivindicação de autoridade divina. Urbano VI, furioso em Roma, recusou-se categoricamente a reconhecer a eleição de Clemente como válida. Ele declarou Clemente um antipapa e ético e excomungou todos os cardeais que o haviam elegido. Clemente, por sua vez, excomungou Urbano e todos que o apoiavam. O grande cisma do Ocidente estava oficialmente instalado, e não havia mecanismo legal, teológico ou político para resolvê-lo. Pela primeira vez na história do cristianismo, 2 homens reivindicavam simultaneamente ser o sucessor de São Pedro, e ambos tinham argumentos juridicamente plausíveis. A Europa cristã inteira precisava tomar uma decisão
impossível. Cada reino, cada principado, cada diocese, cada mosteiro, cada paróquia precisava escolher qual papa reconhecer como legítimo. E essa escolha determinaria se seus sacramentos eram válidos ou sacrilégios heréticos. A França, naturalmente, apoiou imediatamente Clemente VII em Avignon. A Escócia, aliada militar tradicional da França contra a Inglaterra, também apoiou Clemente. A Espanha dividiu-se dolorosamente, com Castela apoiando Clemente e Aragão hesitando por anos antes de decidir. A Inglaterra, rival histórica e mortal da França, reconheceu imediatamente Urbano VI em Roma. O Sacro Império Romano Germânico reconheceu Urbano. A maioria dos estados italianos reconheceu Urbano. A Hungria e a Polônia fizeram o mesmo. Mas a divisão não era apenas política entre nações rivais. Ordens religiosas inteiras quebraram-se internamente em facções inimigas. Mosteiros beneditinos na França seguiam Clemente, enquanto mosteiros beneditinos na Alemanha seguiam Urbano. Eles pertenciam tecnicamente à mesma ordem, mas se consideravam mutuamente heréticos. Universidades medievais dividiram-se violentamente entre professores urbanistas e professores clementistas. A Universidade de Paris apoiava Clemente, a Universidade de Praga apoiava Urbano. Debates teológicos transformavam-se em brigas físicas nos pátios universitários. Paróquias vizinhas reconheciam papas diferentes e se recusavam a aceitar a validade dos sacramentos umas das outras. Padres urbanistas não reconheciam casamentos celebrados por padres clementistas. Famílias dividiam-se sobre qual papa seguir. Cristãos comuns, a maioria analfabeta e sem acesso a textos teológicos complexos, simplesmente não sabiam a quem obedecer. Ambos os papas excomungaram formalmente um ao outro em cerimônias públicas solenes. Ambos nomearam seus próprios cardeais, bispos, abades e outros dignitários eclesiásticos. Ambos cobravam impostos, dízimos e taxas eclesiásticas de regiões que os reconheciam. Ambos vendiam indulgências para financiar suas cortes. Ambos convocavam cruzadas santas contra seus rivais, prometendo remissão de pecados para quem lutasse. Urbano VI, cada vez mais paranoico e violento, chegou ao ponto de torturar pessoalmente 6 cardeais que eles suspeitavam estarem conspirando contra ele. Relatos históricos descrevem que ele assistia a sessões de tortura e gritava instruções aos torturadores. Clemente VII financiou exércitos mercenários completos para invadir território papal em Roma e derrubar Urbano pela força militar. A Igreja Católica mergulhou em guerra civil armada e aberta. Teólogos de ambos os lados debatiam freneticamente, escrevendo tratados imensos tentando determinar qual eleição era juridicamente válida. Mas não havia consenso possível. Alguns argumentavam eloquentemente que a coação da multidão romana invalidava completamente a eleição de Urbano. Outros argumentavam com igual força que a maioria dos cardeais inicialmente aceitou Urbano publicamente, tornando-o legítimo independentemente da pressão externa. Havia também o argumento de que os cardeais franceses elegeram Clemente por ambição política, não por princípio jurídico. A incerteza teológica corroía a fé dos cristãos comuns. Se ninguém sabia quem era o Papa verdadeiro, como alguém poderia ter certeza de salvação? Mães batizavam seus bebês múltiplas vezes com padres de diferentes obediências, tentando garantir que pelo menos um batismo fosse válido. Pessoas se confessavam com padres de ambos os lados para ter certeza de absolvição. O terror espiritual era palpável em toda a Europa. Urbano VI finalmente morreu em 1389, possivelmente envenenado. Os cardeais romanos imediatamente elegeram um sucessor, Bonifácio IX. O cisma não terminou. Clemente VII morreu em 1394. Os cardeais de Avignon imediatamente elegeram Bento XIII como seu sucessor. O cisma continuou inalterado. Nenhum dos lados demonstrava qualquer intenção de ceder ou negociar.
Décadas passavam e novas gerações cresciam sem nunca ter conhecido uma igreja unificada. Teólogos reformadores começaram a propor soluções cada vez mais desesperadas e radicais. A mais controversa era convocar um concílio ecumênico, uma assembleia geral de todos os bispos da cristandade, que teria autoridade superior até mesmo ao Papa. Essa ideia desafiava frontalmente 1000 anos de doutrina sobre a supremacia absoluta papal. Mas muitos acreditavam sinceramente que era a única saída possível para salvar a Igreja da destruição total. Em 1409, cardeais dissidentes de ambas as obediências papais reuniram-se secretamente e convocaram o Concílio de Pisa sem autorização de nenhum dos dois papas. Foi um ato revolucionário sem precedentes na história eclesiástica. O concílio declarou formalmente que tanto o Papa romano Gregório XII quanto o Papa de Avignon Bento XIII eram cismáticos, heréticos e indignos do cargo papal. Ambos foram solenemente depostos por voto majoritário dos bispos presentes. Um novo papa foi eleito democraticamente pelos conciliares, Alexandre V. Finalmente, pensaram os reformadores, a Igreja seria reunificada sob uma única autoridade legítima. Mas houve um problema catastrófico que ninguém havia previsto adequadamente. Nem o Papa romano Gregório XII, nem o Papa de Avignon Bento XIII aceitaram sua deposição como válida. Ambos argumentaram que um concílio não convocado por um Papa legítimo não tinha autoridade canônica alguma. Ambos se recusaram a renunciar ou reconhecer Alexandre V. Agora havia 3 papas simultâneos em vez de 2. Alexandre V estabeleceu sua corte em Pisa. Gregório XII continuava governando de Roma. Bento XIII permanecia firmemente em Avignon. Cada um excomungava os outros 2. Cada um nomeava seus próprios cardeais e bispos. Cada um cobrava impostos de suas dioceses leais. A cristandade ocidental agora estava dividida em 3 facções hostis, em vez de 2. A crise havia piorado dramaticamente em vez de melhorar. O cisma atingiu seu ponto mais absurdo, desesperador e aparentemente irresolúvel. Alexandre V morreu suspeita e convenientemente em 1410, apenas 10 meses após sua eleição. Rumores de envenenamento circularam amplamente, mas nunca foram provados. Os cardeais de Pisa elegeram João XXIII como seu sucessor. João era conhecido por sua vida pessoal escandalosa, incluindo acusações documentadas de simonia, nepotismo e relações sexuais ilícitas. Sua eleição apenas aprofundou a crise de legitimidade. Reformadores perceberam que apenas um concílio verdadeiramente universal, apoiado pelos reis e imperadores da Europa, poderia resolver a situação. Levou 4 anos de negociações diplomáticas intensas para organizar tal assembleia. A solução final veio apenas em 1414, no Concílio de Constança, convocado pelo imperador do Sacro Império Romano Germânico. Foi o maior concílio ecumênico da história medieval, reunindo centenas de bispos, abades, teólogos e representantes oficiais de todos os reinos cristãos. Mais de 30.000 pessoas compareceram à cidade de Constança durante os 4 anos de duração do concílio. O concílio declarou formalmente que sua autoridade vinha diretamente de Cristo e era superior à autoridade de qualquer papa individual. Essa declaração era revolucionária e desafiava frontalmente séculos de doutrina papal. João XXIII foi julgado, acusado de 70 crimes diferentes, incluindo assassinato, e deposto à força. Ele tentou fugir de Constança disfarçado, mas foi capturado e preso. Bento XIII de Avignon foi deposto formalmente, apesar de se recusar a comparecer ao concílio. Gregório XII, o Papa romano, percebendo que resistência era inútil, abdicou voluntariamente em troca de garantias de segurança pessoal. Em novembro de 1417, após 3 anos exaustivos de negociações, debates e votações, o concílio finalmente elegeu um único papa aceito por toda a cristandade, Martinho V. O grande cisma do Ocidente, que havia dilacerado a Igreja Católica por 39 anos, finalmente terminou, mas as cicatrizes profundas permaneceram indeléveis na estrutura da Igreja.
A autoridade papal absoluta nunca mais seria a mesma depois de Constança. O concílio estabeleceu o precedente perigoso de que uma assembleia de bispos poderia legalmente depor um papa. Isso enfraqueceu permanente e irreversivelmente a monarquia papal absoluta que havia dominado a Europa por séculos. Papas futuros viveriam com o medo constante de que outro concílio pudesse ser convocado contra eles. A corrupção sistemática exposta brutalmente durante o cisma alimentou movimentos reformistas radicais por toda a Europa. Jan Hus, um reformador boêmio que denunciava corajosamente a decadência moral da Igreja, foi queimado à vida como herege em Constança, em 1415. Mas suas ideias revolucionárias não morreram com ele. Elas inspirariam diretamente Martinho Lutero, um século depois. O grande cisma do Ocidente foi um dos catalisadores históricos diretos da Reforma Protestante, que fragmentaria permanentemente a cristandade ocidental. O cisma provou conclusivamente que a Igreja Católica não era infalível como instituição humana. Provou que papas podiam errar gravemente, mentir descaradamente e lutar por poder temporal como qualquer príncipe secular ambicioso. Provou que a política corrompeu completamente a suposta autoridade espiritual da Igreja. A fé inquestionável de milhões de cristãos comuns foi abalada irreversivelmente. Muitos começaram a questionar se precisavam realmente de intermediários humanos corruptos entre suas almas e Deus. Essa pergunta perigosa ecoaria pelos séculos seguintes. O cisma também demonstrou a fragilidade de sistemas baseados exclusivamente em autoridade centralizada, sem mecanismos de accountability. Quando o líder máximo se tornava corrupto ou tirânico, não havia solução institucional clara. Hoje, mais de 600 anos depois, a Igreja Católica raramente menciona o grande cisma do Ocidente em suas narrativas oficiais. É um capítulo profundamente embaraçoso de sua longa história. Mas ele expõe uma verdade brutal e atemporal sobre todas as instituições humanas. Poder absoluto corrompe absolutamente. Ambição política cega até os mais devotos. E quando a fé religiosa é instrumentalizada cinicamente para servir interesses políticos e financeiros, a destruição moral é inevitável. Durante 39 anos terríveis, milhões de cristãos comuns viveram mergulhados no terror espiritual, sem saber se seus sacramentos eram válidos diante de Deus, se suas orações alcançavam o céu, se suas almas estavam eternamente condenadas por seguir o Papa errado. Essa angústia coletiva transformou profundamente a mentalidade religiosa europeia. Levou ao crescimento de movimentos de piedade pessoal que enfatizavam a relação direta individual com Deus. Levou ao ceticismo crescente sobre autoridades eclesiásticas. Levou eventualmente à explosão protestante. O grande cisma não foi apenas uma disputa administrativa entre três homens ambiciosos que queriam usar a tiara papal. Foi o momento histórico em que a Idade Média começou a questionar seriamente suas próprias fundações ideológicas. Foi o momento em que a autoridade papal deixou de ser inquestionável. Foi o momento em que milhões perceberam que instituições religiosas eram tão falíveis quanto quaisquer outras instituições humanas. E essa percepção mudou o curso da história ocidental. Se você chegou até aqui e este conteúdo o fez refletir sobre poder, corrupção e fé, considere inscrever-se no canal e compartilhar este documentário. A história não existe para confortar nossas certezas, ela existe para desafiar nossas ilusões. E o grande cisma nos lembra que nenhuma instituição, por mais sagrada que afirme ser, está imune à corrupção humana. Obrigado por assistir.